Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar da fase de mata-mata da Copa do Mundo, a fase de oitavas de final, iniciou nesse final de semana. E ontem já tivemos dois jogos bem interessantes aí, jogo entre a Holanda e Estados Unidos, o primeiro. Foi um jogo um pouco mais disputado, a Holanda ainda assim, com essa disputa, venceu com facilidades o seu jogo, foi 3-1 para a Holanda. Abriu 2-0 logo no comecinho do jogo, com dois gols bem idênticos, por sinal, jogada bem parecida, tanto o gol do Depay quanto o gol do Blind. E os Estados Unidos não desistiu, os Estados Unidos foi para cima, teve chances criadas, deu um pouco de sufoco para a equipe da Holanda, principalmente no segundo tempo quando fez o 2-1, né, quando diminuiu a vantagem, se atirou ao ataque de todas as formas, levou até um pouco de perigo ali ao gol da Holanda para poder levar o empate e o jogo para prorrogação e os pênaltis. E depois, já no contra-ataque, no finalzinho do jogo, a Holanda definiu a sua vaga para as quartas de finais, fazendo o terceiro gol. A Holanda é um time muito bem organizado taticamente, com um bom passe no meio-campo, uma boa jogada ofensiva pelos lados. É um time bem rápido, bem ágil, mas a sua zaga, quando pressionada, tem um pouco de dificuldades. Um time talvez com uma qualidade um pouquinho melhor fizesse com que a Holanda tivesse um jogo um pouco mais complicado nessas oitavas de final. Os Estados Unidos foi muito pouco eficaz, né? Acertou muito pouco ao alvo. Teve bastante chances, teve bastante chutes ao gol, mas a efetividade ficou por conta da Holanda, que em praticamente 3, 4 ataques matou o seu jogo. A Holanda passou o que era de se esperar. Eu acredito que essa fase de oitavas de final não vai ter zebra nenhuma. Tivemos jogos agora no domingo também, logo mais vamos falar um pouquinho sobre isso. Então a Holanda teve uma classificação bem tranquila por ter aberto os 2-0 e no final do jogo sofreu um pouquinho porque o empate levaria o jogo para prorrogação. Estados Unidos viu que tinha chances para poder levar esse jogo para prorrogação, se atirou sem medo ao ataque, mas deixou bem exposto aos contra-ataques da Holanda, que é um time muito rápido. No jogo da tarde entre a Argentina e a Austrália, deu também a lógica, a Argentina venceu com muita propriedade, com muita facilidade. Logo no primeiro tempo, já com o Messi, abriu o placar de 1-0. O primeiro tempo foi todo da Argentina, dominou muito bem o jogo. Já no segundo tempo também a Argentina teve mais chances de gol, teve chances para deixar o placar um pouco mais elástico, chegou ao segundo gol e aí depois jogou com mais tranquilidade, jogou mais tranquila, com aquele peso aliviado das costas. Porém, a Austrália, numa jogada de escanteio, conseguiu o seu gol de empate e aí a Austrália se atirou para cima também. Não levou outros perigos para a equipe da Argentina, né? A Argentina soube controlar bem o jogo, depois de ter tomado o gol de 2-1, teve mais chances para ampliar essa vantagem, para aumentar, fazer 3, 4, 5 ou mais até mesmo. Só o Lautaro Martinez perdeu pelo menos umas 3, 4 chances claras de gol, ele e o goleiro. Umas ele chutou para fora, outros ele chutou na mão do goleiro. Então a Argentina teve capacidade para poder aumentar essa vantagem, mas não teve essa eficácia para poder fazer os gols. E aí a Austrália, que não tinha nada a perder, nas poucas vezes que ia ao ataque, buscava sempre preencher bem a área argentina, chutar de fora da área e cruzar bolas na área. No último lance do jogo, ainda teve uma chance clara da Austrália, que o goleiro da Argentina fez uma defesaça, quase que no último lance a Austrália empata e leva esse jogo para as penalidades, para a prorrogação. Acredito que na prorrogação a Argentina iria conseguir o seu gol de 3-2, iria também, caso o jogo fosse aos pênaltis, avançar para as quartas de final. Mas fica um sinal de alerta aí para a seleção argentina, que tem no meio campo um ataque muito forte, muito combativo, só que precisa deixar fazer mais gols, precisa, para ter uma tranquilidade maior, eles precisam acertar mais o alvo, não perder tantas oportunidades, porque agora o jogo contra a Holanda pode acabar sendo fatal. Nós torcemos para que eles não consigam corrigir esse erro ofensivo, né? Mas a Argentina tem um ataque muito forte, tem um meio campo muito forte, não é só o Messi que é o principal jogador dessa seleção, o Di Maria, e mesmo o Di Maria machucado, que não jogou nessa partida agora, tem substituto à altura para ele, tem um meio campo muito forte, o Depou é muito bom jogador, então a Argentina está com um bom grupo nas mãos e muito bem treinado também.
Sua defesa, seu sistema defensivo talvez seja um pouco frágil, ainda sofre com essa fragilidade no sistema defensivo. Um time com mais qualidade técnica ofensiva vai trazer mais trabalho para a Argentina. A prova disso foi o jogo de estreia, onde a Arábia Saudita, quando pressionou um pouco no ataque, conseguiu a virada e a vitória sobre a Argentina. Agora talvez seja o verdadeiro desafio dessa seleção argentina. Jogou a fase de grupos com muita pressão, é verdade, mas era superior tecnicamente a todos os times do seu grupo, inclusive a Polônia. A Argentina vai pegar a Holanda, vai ser um bom jogo, duas equipes que jogam muito bem no ataque, com muito toque de bola. O diferencial da Argentina fica com o Messi mesmo e com o seu grande elenco, mas a Holanda aí com essa seleção renovada também promete chegar bem longe na competição. Eu aposto que a Holanda vai passar para a próxima fase, mesmo sabendo que a Argentina tem talvez ali um meio campo mais cascudo, mais experiente, mas em questão defensivamente a Holanda tem uma defesa bem melhor. É uma defesa que sofreu um pouquinho em alguns jogos, sem necessidade nenhuma, mas tem um grupo, individualmente falando, muito forte ali no sistema defensivo. Então, não vai deixar a Argentina criar muitas chances de gol e ainda conta com um meio campo e um ataque muito rápido para abusar desses contra-ataques aí para cima dessa frágil defesa argentina. Vai ser um jogão, promessa de um jogão. Acredito que agora as quartas de finais vão ser só de jogos grandes, né, jogos bons, porque não acredito em zebras nessa fase da competição. Hoje tivemos mais jogos, né? Ao meio-dia jogou França e Polônia e foi um massacre total por conta da França. A França dominou o jogo de ponta a ponta. Foi 3-1 a partida para a França, mas a França teve chances aí para fazer 4, 5, 6 também com muita facilidade. O Mbappé jogou com muita liberdade, o Griezmann jogou muito bem, fez a parede muito bem também. O Griezmann jogou uma bola absurda nessa partida de hoje, fez uma diferença enorme ali no meio campo francês. E o Giroud mais uma vez deixou seu gol, né, camisa 9, na última Copa não tinha feito nenhum gol, apesar do título, mas nessa Copa ele conseguiu aí já guardar, já deixar os seus garantidos. A França dominou de ponta a ponta, o time da Polônia bem perdido no campo, não conseguiu encaixar sua marcação, muitos erros de passe no meio campo. Chegou até a ter uma chance ou outra de gol, mas depende muito do Lewandowski, por ele ser um atacante de área, acaba ficando bem preso a um esquema. Quando o Lewandowski tinha que sair da área para buscar o jogo, a Polônia conseguia trocar uns passes, fazer umas triangulações, mas depois não tinha ninguém na área para receber essa bola e colocar para dentro. Então, já passou com muitas dificuldades na fase de grupos a Polônia. A Argentina poderia já ter eliminado essa Polônia se fizesse metade dos gols que perdeu naquele jogo, porque poderia ter sido 4 ou 5 com muita facilidade. E aí o jogo contra a França não seria da Polônia, seria uma outra seleção que estivesse lá. Acredito que não iria mudar nada, a França ia passar da mesma forma, mas a facilidade com que a França passou sobre a Polônia é muito grande. A diferença entre os dois times se mostrou no campo muito grande. No finalzinho do jogo, o Mbappé fez 2 golaços, mas isso devido também a toda a liberdade que ele teve, não só no final do jogo, quando a Polônia se lançou ao ataque, mas durante toda a partida ele teve essa liberdade para poder fazer uma jogada de efetividade, fazer uma criação de jogada, avançar com a bola, uma jogada de profundidade pelos lados. A Polônia não conseguiu encontrar o Mbappé. Talvez com um pouco de preciosismo dele, esse placar não tenha sido mais elástico. Tentou algumas jogadas ali desnecessárias, como uma jogada de letra, um toque a mais na bola, um drible a mais, uma jogada mais esteticamente mais bonita, e acabou desperdiçando. Mas a França tem um excelente grupo. Se não tivesse todos esses desfalques que teve, a França seria talvez a principal candidata ao título, a defesa do seu título, né? Teríamos aí mais uma seleção conquistando um bicampeonato de forma consecutiva depois de muitos anos. Então, a França passou com muita facilidade e à tarde a Inglaterra também passou com muita facilidade sobre o Senegal. Senegal ainda tentou criar uma chance ou outra, deu uma ameaçada ali na equipe da Inglaterra no começo do jogo, teve umas 2 chances ali boas para fazer o gol, mas depois a superioridade técnica da Inglaterra, que também é muito bem treinada pelo Southgate, então a Inglaterra fez o primeiro gol, logo em seguida fez o segundo gol e aí matou as esperanças senegalesas de talvez avançar
para as quartas de finais e repetir o feito de 2002, onde foi que a seleção chegou mais longe na competição de Copa do Mundo. Dito isso, depois a Inglaterra foi só administrar a partida, foi só controlar e no segundo tempo, com o Saka, fez o 3-0, o jogo ficou completamente dominado, a Inglaterra, perdão, acabou acho que se poupando, já não tinha necessidade mais de avançar tanto ao ataque, de fazer mais gols. A equipe do Senegal também foi uma equipe que lutou até o fim, fez uma boa Copa do Mundo, inclusive, em todos os seus jogos. O Senegal entregou a mais do que se esperava de Senegal. A surpresa, inclusive, foi ter avançado para a próxima fase. Apostávamos muito no Equador, mas o jogo de hoje, defensivamente, do Senegal não foi bom. Muitas chances claras para a Inglaterra. Tinha mais time, era óbvio que ia passar, o favoritismo foi confirmado e mais um jogão na próxima fase. Inglaterra e França vão definir as vagas nas quartas de finais para a semi. E é um jogo de difícil aposta, mas se for para apostar eu aposto na França. Acho que a França tem um time muito melhor, muito mais bem treinado do que o da Inglaterra, que também vem com uma seleção renovada, é verdade, né? Não é a mesma Inglaterra da Euro, alguns jogadores ali teve de alteração, e o Sterling que deixou a Copa do Mundo, né? Ficou meio mal contada essa história, mas acredito que o Sterling não vai voltar mais para a seleção para jogar o restante da Copa do Mundo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, né? Deixei aí rolar esses 4 jogos porque não teve muito o que falar dos jogos, foi um domínio total, as vitórias das equipes. Vamos aguardar aí o restante dessa fase de oitavas de final, promete ser muitos jogões aí, vamos ter Brasil e Coreia e Japão e Croácia amanhã, torcida total para nossa seleção avançar para as quartas de final. Forte abraço, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar aquele comentário bacana lá para dar uma moralzinha no nosso canal. Forte abraço, tchau, tchau.